Tá ok, querido, muito obrigada, viu? Vocês conseguem ver minha tela? Sim, com certeza, tá tranquilo. Então tá ótimo. Bom, meu nome, como já fui apresentada, é Érica Bonito. Eu trabalho na antiga empresa chamada GSK. Hoje o nome da empresa é Halion. Nós mudamos, então foi construída uma nova empresa só de materiais de consumo. Então, hoje conosco nós temos marcas como Centrum, nós temos marcas como Advil, enfim, uma série de outras marcas que a gente adaptou ao nosso portfólio, junto a Sensodine, Corega, Parodontax. Então, temos um portfólio extenso de produtos que a população conhece, ama, confia. Mas hoje eu vim conversar com vocês sobre Sensodine. A gente tem um lançamento no mercado que chama-se Sensodine Proteção Completa Mais. E aí eu vim para a gente poder falar nesses 15 minutinhos sobre esse lançamento. Proteção Completa Mais é uma nova tecnologia para controle da hipersensibilidade dentinária. A gente tem um portfólio muito grande de produtos e eu acho que a maior dificuldade dos dentistas que estão no consultório, que estão nas clínicas, é entender qual que é a Sensodine mais recomendada para a necessidade específica do seu paciente, né? A gente tem uma série de benefícios diferentes em diferentes apresentações, mas essa ainda é uma barreira. Quando o dentista chega e vê o nosso portfólio, quando a pessoa que vai comprar o creme dental chega na farmácia ou no supermercado, ela vê muitas apresentações e não sabe exatamente para que é cada uma delas. E é isso que eu vou falar com vocês hoje. Então, a gente vai começar falando sobre o controle da hipersensibilidade dentinária e como que a gente lança a mão de cremes dentais dessensibilizantes no controle da dor. Então, primeira dica que eu acho que é o principal é: creme dental é uma etapa do tratamento. Ele não é o tratamento, ele é uma etapa. Qual que é essa etapa? Ele vai controlar a dor do paciente. Quem tem dor tem pressa. Então, é primordial que quem esteja com hipersensibilidade dentinária tenha sua dor controlada através do creme dental dessensibilizante. Desculpe. Mas antes disso, a gente precisa fazer todo um plano de tratamento para esse paciente, é uma patologia, então a gente precisa do plano de tratamento. Começando através de um diagnóstico muito minucioso. Há muitos anos atrás, eu me lembro de dentistas que chegava no consultório um paciente e o paciente relatava que estava com hipersensibilidade dentinária e o dentista, sem olhar absolutamente nada, falava: compra um creme dental dessensibilizante. Então, a gente não olhava a causa dessa hipersensibilidade dentinária, a gente não excluía as outras patologias para poder fechar um diagnóstico assertivo, a gente não se conectava com o nosso paciente. Quando a gente fala de conexão, é importante a gente lembrar que eu acho que a anamnese que a gente faz hoje, fez por muito tempo, ela não cria nenhum nível de conexão. Eu estar ali com uma prancheta, perguntando dúvidas para o meu paciente, se ele tem pressão alta, se ele tem alguma doença crônica, isso é importante? Mas a gente tem que aliar a isso a conversa, o diálogo, entender o perfil desse paciente, para que com todos esses dados em mãos, a gente possa conscientizá-lo da importância dele tratar a hipersensibilidade dentinária, dele fazer os ajustes necessários para que essa dor não volte. E isso a gente só consegue com muitas informações que a gente adquire para poder entender o perfil dessa pessoa. Não basta a gente fazer o exame clínico e responder meia dúzia de perguntas. A gente precisa entender quem é aquele ser humano por trás daquela boca. E aí sim a gente começa a pensar em tratamento, em prescrição de creme dental específico, se a gente vai precisar lançar mão de laser, se a gente vai fazer recobrimento, restauração, ou seja, o tratamento de fato, desde o início até o final, para que esse paciente não volte a ter dor. E depois de um tempo, o que eu acho que também é algo mais atualizado, que os dentistas têm feito agora com mais força, é acompanhar o creme dental que esse paciente vai seguir usando. Quando ele volta para fazer a manutenção, para fazer a sua consulta de rotina, a gente precisa avaliar como é que está a higienização desse paciente. Como que está a vida dele? Qual é o melhor creme dental para ele nesse momento? Qual escova é melhor para ele usar nesse momento? O que está trazendo ele de volta, né? Então, a gente precisa fazer essas 4 etapas de forma muito, muito, muito minuciosa. O diagnóstico, a conscientização, o tratamento e a manutenção do nosso paciente.
E aí a gente traz Sensodyne, que é a marca referência de categoria. Então, muitas vezes, os pacientes chegam no mercado e não pedem um creme dental dessensibilizante, eles pedem Sensodyne direto, né? Porque já é uma referência de categoria. A gente está há mais de 50 anos no mercado, trazendo solução completa contra a hipersensibilidade dentária. Somos a marca mais recomendada nos dentistas que são visitados por nós. Somos líderes absolutos no segmento de dentes sensíveis. A gente tem mais de 64% de mercado, ou seja, a cada 100 cremes dentais dessensibilizantes vendidos, 64 são Sensodyne. E somos a marca mais lembrada e mais considerada pelos pacientes. E aí vem a grande dúvida, Érica, tudo bem, eu entendo tudo isso de Sensodyne, eu gosto de Sensodyne, eu reconheço que é uma marca de muita credibilidade, mas eu não sei qual creme dental eu prescrevo no meu dia a dia. Então, aqui a gente tem uma amostra do nosso portfólio. A gente tem um portfólio completo com diferentes mecanismos de ação, princípios ativos diferentes, mas com algo em comum para todos eles. A prioridade dos cremes dentais de Sensodyne sempre vai ser a dessensibilização do paciente. Então, primordialmente, o paciente não vai ter dor. E aí ele vai ter outros benefícios agregados, cada uma dessas apresentações tem um tipo de benefício diferente, para que esse paciente também tenha benefícios que ele precise no dia a dia, fora não ter dor dos dentes sensíveis. Como que os cremes dentais dessensibilizantes atuam? Então, de forma geral, qualquer creme dental dessensibilizante do mercado, eles podem atuar de duas maneiras. A primeira é através da formação de uma camada e oclusão dos dentinários. Ou seja, de forma física, a gente veda esses túbulos dentinários e impede que a movimentação dos fluidos que causa a hipersensibilidade aconteça. Então, essa é uma das formas, forma física. E a gente tem a dessensibilização neural, que é quando a gente reduz a irritabilidade dos nervos intradentais. Como que isso acontece? As fibras neurais estão organizadas, então o estímulo está chegando ao cérebro, a gente desorganiza elas com o creme dental dessensibilizante e aí esse estímulo não chega ao cérebro. Então, de forma geral, ou a gente veda ou a gente dessensibiliza de forma neural. Quando a gente fala de dessensibilização por oclusão de túbulo dentinário, o que acontece é exatamente o que está sendo mostrado nesse vídeo. O creme dental vai se depositar dentro dos túbulos dentinários. E, em alguns casos, ele cria uma camada de proteção por cima da dentina exposta. Então, a gente tem aqui exemplos de cremes dentais obliteradores que nós temos no nosso portfólio, como, por exemplo, o Repair and Protect, que é a maior tecnologia para dentes sensíveis que a gente tem, é o nosso carro-chefe. Ele é à base de novamente, que é o fosfossilicato de cálcio e sódio, e ele vai criar essa camada dentro dos túbulos dentinários e por cima da dentina exposta também. Ou seja, ele faz com que o processo do desgaste seja interrompido. Ele sempre vai ter uma dentina protegida. Esse daqui é um trecho tudo feito com assistência, principalmente quando está frente a ciclagens ácidas e mecânicas, ou seja, pacientes que têm uma alimentação muito ácida, pacientes que escovam os dentes com muita força, acreditando que dessa forma os dentes vão ficar mais limpos. Então, o Sensodyne Repair and Protect, ele também dessensibiliza e também mostra essa resistência, que é característica de pacientes que apresentam hipersensibilidade dentinária. Falando em obliteradores, a gente também tem o rápido alívio, que é o nosso creme dental de alívio mais instantâneo. A primeira vez que o paciente for fazer a sua higienização com rápido alívio, a gente pede que ele passe um pouco no dedo e massageie por 60 segundos a região que está dolorida. Depois disso, ele pode fazer a higienização normalmente. Ele é à base de acetato de estrôncio, também oblitera os túbulos dentinários. E a gente tem sensibilidade de gengivas, que é o nosso creme obliterador à base de estanho. Ele vai ser o creme dental especialista em duas condições, tanto a hipersensibilidade dentinária, como o sangramento gengival. Ele melhora a saúde das gengivas dos pacientes. Existe um cenário muito comum no nosso dia a dia no consultório, que são pacientes que têm sensibilidade e sangramento gengival. E aí, o que acontece? Esse paciente deixa de escovar porque está sensível, aumenta o sangramento porque tem um acúmulo de biofilme naquela região.
Então, a gente precisava de um creme dental que, além de promover essa limpeza de forma eficaz, também controlasse a hipersensibilidade para que o paciente pudesse fazer higiene do local que está sensível, e aí a gente tem sensibilidade de gengivas. E a gente também tem os cremes dentais à base de dessensibilização neural. Potassium is an ingredient that is clinically proven to reduce dentine hypersensitivity. These potassium ions can travel towards the nerves found at the bottom of dentine tubules. Potassium ions are thought to depolarize nerves, desensitizing them to stimuli. Então, o que acontece? Quando a gente fala de dessensibilização neural, a gente sempre vai estar falando de um componente químico chamado nitrato de potássio. Às vezes chega um paciente no consultório de vocês e fala, doutor, estou usando Sensodyne e não está melhorando minha sensibilidade. Peçam para ver qual é a apresentação. Se ela for à base de nitrato de potássio, demora 15 dias para fazer efeito. E essa é a grande diferença entre os obliteradores e os dessensibilizantes neurais. Os dessensibilizantes neurais demoram 15 dias com o uso de, no mínimo, 2 vezes ao dia do creme dental para controlar a dor. Érica, por que vocês mantêm no portfólio um creme dental que leva 15 dias e tem um que leva 60 segundos? Porque os cremes dentais à base de nitrato de potássio, eles apresentam outros benefícios. Então, aqui a gente traz uma lista deles. Por exemplo, o Pro Esmalte, que é um creme dental para fortalecimento do esmalte. Ele vai ajudar em casos de erosão, de abrasão, de atrito, porque ele tem flúor biodisponível em maior quantidade. A gente tem a Sensodyne original, que é aquele creme dental para pacientes que não abrem mão, que já acostumaram com Sensodyne original. A gente tem o Limpeza Profunda, que é a base de gel. Então, aqueles pacientes que gostam do sabor acentuado do gel, da refrescância do gel. A gente tem o Ultra Proteção, que é um creme dental que tem zinco, citrato de zinco na fórmula. Então, traz benefícios do creme dental de uso diário. E a gente tem os nossos branqueadores, como o Extra Fresh, com a Lumina, e o True White, que é o creme dental para pacientes que estão fazendo clareamento e precisam da remoção de manchas extrínsecas. Ele não é abrasivo, ele tem uma abrasividade comparada a uma escovação somente com água, então abrasividade baixíssima, porém ele remove as manchas através do tripolifosfato de sódio, então ele ajuda a manutenção do clareamento que vocês fazem no consultório. E todos esses, quando usado no mínimo 15 dias antes dos procedimentos, como clareamento, por exemplo, eles também controlam a hipersensibilidade dentinária. Só que a gente precisava de um produto a mais. Então, a gente tinha um paciente que tinha sensibilidade, mas que queria ter todos os outros benefícios de um creme dental normal. E aí, a gente saiu do básico e trouxe Sensodyne Proteção Completa Mais, que é um creme dental de cuidado diário do tipo 8 em 1, mais ação de limpeza superior. Esse é um vídeo sobre Proteção Completa Mais que eu vou passar para vocês. Many people have sensitive teeth due to the underlying dentine of the tooth becoming exposed when the enamel is worn away or when gums recede. Hot or cold drinks or food can result in a short, sharp pain. At Sensodyne, we believe that caring for sensitive teeth shouldn't come at the expense of other important benefits. Sensodyne Complete Protection Plus has been specially designed to provide our clinically proven sensitivity protection, together with multiple oral care benefits. Sensodyne Complete Protection Plus works by relieving and soothing nerves inside the dentine tubules to relieve sensitivity and help to prevent it from coming back. Our unique formula is designed with an advanced cleaning system, which includes both stain-removing molecules, sodium tripolyphosphate, or STP, and spherical cleaning particles. These smooth spherical cleaning particles, even in small amounts, help to provide a superior cleaning action while being gentle to the teeth. Sensodyne Complete Protection Plus provides all-in-one daily oral care with a superior cleaning action. Esse é o Sensodyne Proteção Completa Mais, que tem como principais ativos o nitrato de potássio, ou seja, ele demora 15 dias para fazer efeito. Ele tem fluoreto de sódio na sua formulação para trazer o benefício anti-cárie. Ele tem 1450 ppm de flúor. Ele tem 1% de sílica esférica, que eu vou explicar para vocês. 5% do tripolifosfato de sódio para remoção de manchas e o Coolmint para sensação de refrescância do paciente.
Ele é o primeiro creme dental que tem a sílica esférica, que vai dar uma limpeza superior aos dentes do paciente que tem dentes sensíveis, porém ele não agride. E ele tem um sabor mais intenso, trazendo essa sensação de refrescância. O que quer dizer essa sílica esférica? A sílica esférica, ela é quimicamente absolutamente idêntica às sílicas precipitadas. Porém, as propriedades físico-químicas dela são diferentes. Ela é sintetizada à base de gel de sílica. E o que isso confere? Uma esfericidade, uma superfície lisa que é capaz de dar os mesmos níveis de limpeza altos das sílicas precipitadas sem agredir o esmalte do paciente. Essa daqui é uma imagem, as duas de cima são a sílica precipitada, ou seja, ela é extremamente abrasiva, né, irregular. E quando a gente olha embaixo, a sílica esférica de proteção completa mais, que não agride a superfície dentinária dos pacientes. Esse aqui foi um estudo com 123 pacientes com manchas dentárias extrínsecas. Ele foi feito com 4 tipos de cremes dentários diferentes. Então, primeiro, um à base de 0,5 de sílica esférica. O segundo, com 1% de sílica esférica, que é o nosso proteção completa mais. Cremes dentários com 6% de sílica padrão e 16% de sílica padrão. Quanto maior a sílica padrão, mais abrasivos são os cremes dentais, porém a limpeza é grande, porque eles são mais abrasivos. Qual que era o objetivo desse estudo? Avaliar a ordem de classificação de remoção de manchas. E aí, o que a gente teve de resultado? O creme dental com 1% de sílica esférica, que é a proteção completa, um RDA de 58, ou seja, baixíssimo. Ele foi o creme dental que mais removeu mancha, seguido de um creme dental de 16% de sílica abrasiva, ou seja, logo depois dele vem um creme dental extremamente abrasivo, que tem uma abrasividade de 166. A gente consegue trazer essa remoção de mancha com limpeza mais eficaz, sem causar nenhum tipo de dano ao dente do paciente. E esse foi um segundo estudo que nós fizemos, avaliar a remoção de manchas de dentes incisivos centrais através do Pellicle Cleaning Ratio, que é o PCR, que é uma medida que vai mostrar a capacidade que o creme dental tem de remover a película manchada da superfície do dente. Então, a gente usou um comparador com sílica 5,5, o referência, que é o pirofosfato de cálcio, o teste com 0,5 e o teste 2 com 1,0, que é a proteção completa mais. E o resultado foi que o maior PCR, ou seja, o maior índice de remoção dessa película manchada, foi o do proteção completa mais, tendo em vista que ele une tanto a sílica esférica como o tripolifosfato de sódio, que é o nosso componente de clareamento extrínseco através de remoção e prevenção de manchas. Como que o tripolifosfato de sódio age? Ele está presente nessas moléculas, né? E ele vai reagir com os íons de cálcio da matriz das manchas. Vai amolecê-las, vai enfraquecê-las e vai facilitar a remoção com a escovação dos pacientes. Então, é um produto químico, um componente químico extremamente seguro e eficaz para essa remoção. Então, essa é a carinha de proteção completa mais, para que vocês consigam levar para os seus pacientes. Eu acredito que o José, que é o nosso propagandista querido de Piracicaba, vai começar a falar um pouco mais de proteção completa mais com vocês. E eu espero que vocês gostem. Esse daqui é o nosso portfólio completo, mais uma vez, agora com proteção completa mais, nossas escovas, que são todas macias, extra macias, nosso enxaguatório. A gente tem uma linha de produtos muito completa, para poder realmente atuar nas necessidades de todos os pacientes que vocês têm no dia a dia no consultório. Esse daqui é uma frase do nosso e-book. A gente tem um e-book hoje no nosso portal, que foi escrito pelos principais dentistas de sensibilidade do Brasil, e ele fala que a ciência é o alicerce da Sensodyne. Nós vamos continuar aplicando as inovações científicas mais recentes no nosso portfólio, ampliando as ferramentas de prescrição individualizadas disponíveis para a odontologia mundial. Essa daqui é a carinha do nosso portfólio. Se vocês quiserem baixar, se vocês quiserem acessar, entrem através desse QR Code. Ele foi escrito realmente pelos principais nomes do Brasil. A gente tem doutora Ana Cecília Aranha, de São Paulo, a gente tem doutor Eduardo Tinoco, do Rio, Eduardo Mota, do Sul, Mário Lisboa, do Nordeste, doutor Lívio, de Minas Gerais, e doutor Nívio, de Santos, que escreveram capítulos fáceis, de uma leitura fácil e que com certeza vai agregar muito no dia a dia de vocês.
Queria agradecer mais uma vez pelo espaço concedido. Queria agradecer pelo José, que sempre faz essas pontes para que eu esteja nos lugares onde eu não consigo chegar visitando, né? Eu visito só a graduação da odontologia, então é muito bom estar aqui com vocês, profissionais formados. E muito obrigada, contem conosco sempre.